Lula, atual mandatário brasileiro, desde o início de sua carreira política, construiu uma narrativa de líder popular, defensor das classes trabalhadoras, opositor do imperialismo econômico. No entanto, sua história, como todos nós sabemos, é marcada por escândalos, alianças controversas e uma reviravolta dramática com sua volta ao poder em 2023. Pois é. Para entender o que Lula representa atualmente, é essencial considerar tanto seu passado quanto suas conexões presentes. Antes de seguir essa análise, deixa seu like, se inscreva em nosso canal. Antes da vinheta, eu quero que você assista uma explicação do jornalista Kim Paim, importante jornalista brasileiro que atua aí no YouTube. Eu acho que grande parte das pessoas que procura sobre esses assuntos políticos conhece o Kim Paim e vale a pena a gente ouvir uma análise dele quanto a essa situação hoje do presidente Lula. Isso vai linkar a exatamente a análise que nós vamos fazer referente a essa pergunta que a gente está fazendo. Lula hoje representa um comunista ou um globalista? Então, vamos ouvir o Kim Paim aí. Eu não vou ler ele todo com vocês, mas eu separei aqui alguns highlights, os melhores momentos, que é no mínimo de assustar. Discurso do presidente Lula na abertura da Cúpula do Futuro em Nova York. Lula, isso aqui é a fala do Lula, ele estava lendo isso. Há quase 20 anos, o então secretário-geral Kofi Annan nos convidou a pensar em como revigorar o multilateralismo. Ih, mas isso doeu em mim. Há quase 20 anos. O que é que aconteceu em 2004? Por que foi em 2004? Quando o Kofi Annan, inclusive, tinha como seu vice Mark Malloch Brown, atualmente o número 1 da Open Society Foundation. Número 1 mesmo, não, é o número 1. É o chefão da Open Society Foundations, ao longo dos Soros. Mark Malloch Brown era o vice do Kofi Annan. O que aconteceu em 2004? A gente vai relembrar. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos. Isso, os ODS, ele junto, os 17 juntos, é a Agenda 2030. Lula falou que a Agenda 2030 foi o maior empreendimento diplomático dos últimos anos. Tradução, a Agenda Globalista foi a nossa maior iniciativa. E graças a bom Deus, apenas 17% das metas serão atingidas dentro do prazo. Os globalistas fracassaram, mas estão avançando. A gente pode falar, eles, de um lado eles perderam, né? Mas eles conseguiram avançar em 17%. Os níveis atuais de redução de emissões de gases do efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Vamos pôr uma regra, vamos para cima do povo. Em parceria com Guterres, com preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar ação climática sob o prisma da justiça, da equidade, da solidariedade. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir. O documento trata de forma inédita temas importantes como dívida dos países de desenvolvimento e tributação internacional. Imposto global. Você não tem como ter nenhum governo sem arrecadação. Qualquer governo, ele precisa de arrecadação para ele se manter. Todo governo cobra imposto. E para você ter um governo mundial, você tem que ter um imposto mundial. Ah, Jesus.
a criação de uma instância de diálogo entre chefes de Estado e de governo e líderes de instituições financeiras internacionais promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. Ele está empenhado, ele quer criar agora uma nova autarquia, um novo Banco Mundial, ou quem sabe o Lula quer criar agora a Receita Federal Mundial, não é a Receita Internacional, nem a Federal. Mas, ainda assim, nos faltam ambição e ousadia. Aí ele reclamando que o pacto não foi bom o suficiente. A crise da governança global requer transformações estruturais. O fique em casa, conflito na Europa, Oriente Médio, corrida por ferramentas, mudança do clima, escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. Vocês concordam com isso? Vocês acham que, na visão de vocês, no mundo hoje, com o conhecimento que vocês têm, do que vocês observam aí internacionalmente, vocês acham que vai ser bacana se existir um organismo internacional capaz de implementar e fazer cumprir as suas decisões, ter autoridade para isso? Vocês querem dar poder de polícia para a ONU? É o que o Lula está defendendo no discurso dele. Mas o que é que ganhou destaque? Que cortaram o microfone, porque dá para dar risada. A Carta da ONU não faz referência à promoção do desenvolvimento sustentável. Precisamos de coragem e vontade política para mudar, criando hoje o amanhã que queremos. O melhor legado que podemos deixar às gerações futuras é uma governança capaz de responder de forma efetiva aos desafios que persistem e aos que surgirão. Muito obrigado. Isso é o que o Lula estava para falar, né? E cortaram o microfone dele. Aí, o que acontecia em 2004, há 20 anos atrás? E se repensou o multilateralismo. Um novo formato. Para ganhar, né? Ficar renovado. Esse evento aqui, ó. Global, o impacto global em cima. Who cares wins. Quem se preocupa vence. Tradução. Conectando mercados financeiros para a mudança global. Foi a partir desse documento aqui que se criou a Agenda SG. Essa foi uma provocação que o Kofi Annan fez, chamou sociedade civil organizada, grandes instituições, grandes empresários, instituições financeiras. Na época o Banco do Brasil estava lá. E aí esse documento foi gerado, e esse documento é o que deu base a chamada Agenda SG, a partir de 2004 com isso daí. Então o Lula conhece um pouquinho a história. Não, o Lula não conhece, o Lula não sabe de nada. Gente, o Lula ele não escreve o discurso dele, o Lula só estava lendo. E pelo tipo de pessoa que está lá na ONU para falar de outros assuntos, e levando em consideração denúncias que já foram feitas desde 2022 por pessoas da esquerda, que inclusive o Lula nomeou, como o Ali Jabbour, que o Lula nomeou para ser assessor da Dilma no Banco do BRICS, eu acho que quem escreveu o discurso do Lula foi a turma do Open Society. Foi uma globalista. Só para relembrar uma coisinha, quando a gente fez o dossiê do Clube de Roma, eu mostrei esse documento para vocês. Um documento oficial do HSBC, o HSBC internacional, não do Brasil, regulação SG. Na primeira página, na primeiríssima página, na introdução, aqui de baixo, mesmo sem entender inglês, você já deve ter visto esses símbolos todo colorido, meio rosa, amarelo, verde, vermelho, amarelo. E a PEC é Agenda 2030, assim. É Agenda 2030. Aí você pega aqui a tradução, né? Você bota no Google. Adoção de SG. Dos princípios às metas. As origens do SG remontam aos ideais do Clube de Roma. A organização fundada em 68 para enfrentar os desafios conectados e de longo prazo para manter e sustentar um planeta melhor para todos. Como é a linha do tempo? Bem rápido. Começa ali com a turma do Clube de Roma publicando o relatório Os Limites do Crescimento, em 68. Esse relatório é o que dá base para a primeira reunião da ONU focada na questão ambiental, que é Estocolmo 72. O próximo grande evento, que tá você pode pensar na internet, você vai ver que eles vão dessa linha do tempo. Vai ser depois, 85, que é o relatório da Brundtland, Gro Harlem Brundtland, que inclusive já ocupou cargo no OMS. O pai dela foi para os Estados Unidos, foi bolsista dos Rockefeller, né? Sempre assim. Ela já foi vice-presidente internacional da Internacional Socialista, deve ser por isso que está no OMS, né? Tipo Tedros da vida.
E aí o relatório dela que serviu de base para a Rio 92. Foi ela que trouxe o termo desenvolvimento sustentável para a mesa. Foi ali, 85, relatório da Gro-Harlem. A partir dali começou a falar de desenvolvimento sustentável. Aí veio a Rio 92, tem todos aqueles debates, e na Rio 92 se cria a Agenda 21. Conforme a gente foi se aproximando de 2021, eu falei, rapaz, não vai dar tempo, tipo o que está acontecendo agora. Eles pegaram a Agenda 2020, a Agenda 21 e reformularam, moldaram até para a Agenda 2030. E agora está nesse processo que estamos chegando em 2030, agora não vamos reformula Pacto para o Futuro. Só para relembrar também, como o Brasil pode retomar o protagonismo no meio ambiente. A matéria está lá no site Eco, só para mostrar o histórico. Em 68, setores do pensamento progressista, empresarial e científico protagonizaram o que acabou sendo conhecido como Clube de Roma, iniciaram a reflexão que acabou por gerar o relatório Os Limites do Crescimento, debatido na Estocolmo 72. Enfim, podemos dizer que o advento da economia verde, defendida na Rio Mais 20, é uma evolução desta proposta que permeou a economia, ou seja, Rio Mais 20, e que os atuais ODS, Agenda 2030, representam metas que englobam reivindicações presentes desde 68. Os sonhos do Clube de Roma transformaram-se na lógica empresarial da regulação ESG. Durante a Estocolmo 72, o conceito de desenvolvimento sustentável já permeava o imaginário da sociedade, que apenas veio consolidar em 87, nos resultados do documento Nosso Futuro Comum, da comissão da Brundtland. Foi mal. 87, foi 85. Então, errei por 2 anos. E aí só o que eu disse. Só para mostrar, né? Porque eu não gosto de falar. Aí você fala, e será que essa informação é verdade? Então tá aqui, ó. A Agenda 2021, né? A Agenda 21 foi um dos principais resultados da Eco 92, a Rio 92. É um documento que estabeleceu a importância de cada país, assim comprometer a refletir global, localmente, a forma pelos quais governos, empresas, ONGs, todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para problemas socioambientais. Problemas sociais e ambientais, né? Socioambientais. Mas vamos lá. Ali está o discurso do Lula. Ele falou, ponto-chave. Você olha aqui o retrospecto. Você vê que o Lula está 100% alinhado à agenda globalista, que tem mais de 50 anos nas costas. E quem também participou do mesmo evento não foi o Milei, foi a ministra de Relações Internacionais dele, a Diana. Tá bom por aí, né? Então, bacana esse comentário aí, esse posicionamento, essa análise do Kim Paim. Durante seus primeiros mandatos como presidente, de 2003 a 2011, Lula foi visto como um político que buscava a inclusão social e o crescimento econômico. No entanto, esses avanços vieram à custa de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Foi o Mensalão, posteriormente veio o Petrolão, esquemas de corrupção envolvendo a compra de votos no Congresso, né? Desvios de verbas estatais em conluio com grandes empresas. E esses escândalos resultaram na prisão de diversos aliados políticos de Lula e, eventualmente, na sua própria condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro após a Operação Lava Jato. Sua prisão, essa prisão do Lula foi um marco, já que o Brasil assistiu a um presidente, né, ser condenado por corrupção e cumprir mais de 1 ano de prisão. No entanto, Lula foi libertado em meio a decisões judiciais controversas e, por sinal, anularam todas as suas condenações por questões processuais, permitindo a sua volta à política, quando ninguém mais esperava que acontecesse isso, e posteriormente sua eleição à presidência em 2022. A anulação de suas condenações gerou indignação e ainda gera entre os brasileiros que veem essas decisões como uma manobra jurídica para permitir esse seu retorno ao poder. Uma característica marcante da reeleição de Lula
foi o forte apoio de ONGs e de bilionários globalistas que supostamente atuaram em sua campanha, financiada por figuras proeminentes como Jorge Soros, né? Defende pautas progressivas, né? Sustentabilidade ambiental, direitos humanos, mas também têm sido criticadas por seus vínculos com o globalismo e suas tentativas de influenciar eleições em países emergentes. Esses bilionários, por sinal são bilionários americanos, controlam grandes setores econômicos e políticos do Ocidente e fazem parte do que se entende hoje como uma elite global. Esse contexto é relevante, pois levanta a seguinte questão. Como Lula, um ex-sindicalista que sempre criticou o imperialismo yankee e o capitalismo global, se alinha a essas figuras? Aí nós vemos uma mudança significativa na postura de Lula. Ele que em seus primeiros mandatos mantinha uma retórica anti-imperialista e anti-Estados Unidos, hoje mantém uma relação próxima com o governo de Joe Biden, né, do Partido Democrata, e representa, evidentemente, o establishment político globalista dos Estados Unidos. Esse apoio de setores globalistas que também atuam na defesa de um governo mundial, um governo mais controlador, sugere que Lula se adaptou ao cenário político global, aceitando o apoio dessas elites que se acham donas do mundo. E com base em seu passado de alianças com o Foro de São Paulo e esse seu presente vínculo com o globalista, Lula hoje representa uma figura política híbrida, ética na verdade, e ainda se posiciona como defensor da justiça social e das pautas progressistas, e que na verdade é toda uma vestimenta para manter uma relação estreita com o establishment globalista, especialmente com figuras como do Joe Biden, Tio Bill, né, que simbolizam aí o poder econômico e político norte-americano, e que ele criticava em seus primeiros anos. Essa aliança com bilionários globalistas e governos imperialistas, como o de Joe Biden, parece contradizer a sua trajetória inicial de resistência ao poderio ocidental. Portanto, o que Lula representa hoje é uma mistura de retórica globalista e prática globalista. Ou melhor, uma retórica socialista e prática globalista, onde ele se beneficia do apoio dessas elites internacionais, enquanto tenta manter essa sua base popular no país. Diante desse histórico de corrupção, alianças controversas e ajuda de bilionários globalistas para a sua reeleição, podemos concluir que Lula procura transitar entre o comunismo e o globalismo, mas com uma ênfase muito maior nesse último. E ele ainda se apropria do discurso socialista para mobilizar apoio interno, suas bases. Mas as suas ações e alianças recentes indicam que ele se moveu em direção ao globalismo, aceitando o apoio dessas elites econômicas globais. O que eles pedem em troca desse apoio de Lula, né, as suas causas, né, principalmente aqui no país, né,
O povo não sabe. Mas nós desconfiamos do que seja. Por fim, o que Lula representa hoje é um pragmatismo político que se adapta ao cenário atual em que o poder econômico global é inevitável e ele é, ao mesmo tempo, um produto de seu passado socialista atrasado e um beneficiário, é claro, das forças globalistas que ele outrora criticava. É claro que isso sempre foi uma fachada para se beneficiar monetariamente, mas os globalistas não estão nem aí. Os globalistas não estão nem aí para o país, para o povo do país. O que eles querem é tirar um proveito em cima de tudo isso. E isso posiciona o Lula como uma figura ambígua que navega entre o socialismo e o comunismo conforme as oportunidades vão surgindo. E aí você me pergunta, e o povo? Eu disse aí agora. O povo, onde está nessa história? O povo é um detalhe, um simples detalhe, que para os globalistas não faz muita diferença. Enquanto que para o Lula, o povo não passa de um fantoche para ele usar para suas causas mais prioritárias, né? Aí nós já vimos acontecer esse filme. E é isso por hoje. Esperamos que dê seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. E para não finalizar triste desse assunto, desse vídeo que a gente trouxe aqui, eu vou deixar vocês finalizando aí com uma música de louvor. Lindíssima essa música. É minha mesmo. Então prestigia e vamos lá. Ilumina o caminho que eu devo seguir. Abençoa as escolhas que eu faço aqui. Guia-me, Senhor, com teu amor. Seja minha luz, minha proteção. Livra-me do mal, do grande inimigo. Em ti confio, és meu abrigo. Nas sombras da noite eu posso sentir tua presença santa a me conduzir. Mesmo na tempestade não vou vacilar, pois sei que estás perto, pronto pra me guiar. Guia-me, Senhor, com teu amor. Seja minha luz, minha proteção. Livra-me do mal, do grande inimigo. Em ti confio, és meu abrigo. Nas sombras da noite eu posso sentir tua presença santa a me conduzir. Mesmo na tempestade não vou vacilar, pois sei que estás perto, pronto pra me guiar. Guia-me, Senhor, com teu amor. Seja minha luz, minha proteção. Livra-me do mal, do grande inimigo. Em ti confio, és meu abrigo. Quando o medo vier, tua voz vou escutar. No silêncio da alma, tua paz vou encontrar. Guia-me, Senhor, Senhor, não me deixes
Guia-me, Senhor, com amor. Seja minha luz, minha proteção. Livra-me do mal, do grande inimigo. Em ti confio, és meu amigo. Nos vales profundos, onde a dor se esconde, tua graça me acha e teu amor responde. Em cada decisão